7 alimentos que causam inflamação e dor. Você pode estar comendo um alimento agora, nesse exato momento, que está botando fogo para dentro do seu corpo, está te inflamando. E eu não estou exagerando, não. Existe um tipo de inflamação chamada inflamação subclínica ou a inflamação silenciosa, que vai exatamente corroendo, desgastando, sobrecarregando as suas articulações, seus músculos, seus órgãos, exatamente todas aquelas ligações que vai juntando principalmente nervo e músculo e deixando toda você sensível e cheio de dor. E você pode estar muitas vezes nem observando, nem sentindo, nem percebendo que isso está te inflamando e a causa é exatamente o que você está comendo. Então, você só sente essa dor no joelho que não passa. Aquela rigidez articular, aquela dor na coluna pesada, em forma de peso, parece estar amarrado, com cansaço naquela dor. Principalmente quando você acorda de manhã, aquele inchaço nas mãos que aparece do nada, né? Exatamente, principalmente quando você coloca uma meia e fica a marca da meia depois no final do dia também, e você pensa, ah, é a idade, né? Não, meu amigo, não tem nada a ver, minha amiga. Não tem a ver com a idade. Muitas vezes não é com a idade, é do prato, é aquilo que você coloca para você comer. E é exatamente o que eu vou estar falando hoje para vocês. Eu vou mostrar 7 alimentos, 7, que estão exatamente causando essa inflamação e causando a dor no seu corpo. Então presta muita atenção, porque principalmente o sétimo alimento, esse aí pega muita gente de surpresa, porque a maioria acha que está fazendo bem para a saúde, está sentindo bem, mas pode estar exatamente sendo o principal causador da inflamação do seu corpo e das suas dores. E outra, muitas vezes pensa que esse alimento também faz bem para a saúde, tá? Então, vem comigo. Meu nome é Marcelo Moreira e na minha prática clínica eu atendo muitas pessoas nesses 25 anos de experiência que chegam com uma dor chamada dor crônica. É aquela dor que perdura por muito tempo, que tem pequenos momentos de melhora, mas está lá toda vez. E essas dores são dores articulares, dores que travam, dores que estão espalhadas por todo o corpo, dores no músculos, muitas vezes com aquela sensação de inflamação. E é o que eu mais vejo hoje em dia. Então, gente, essas pessoas que estão exatamente se esforçando para poder alcançar uma melhora, né? Gastando o seu tempo, o seu dinheiro, o seu esforço, tentando melhorar, mas muitas vezes sente que parece que não anda. Mas eles, sabe o que eles não sabem? É que é exatamente a alimentação que está sabotando tudo isso. Pesquisa recente mostra que mais que 60% dos brasileiros, principalmente aqueles acima de 50 anos, convivem com algum tipo de dor crônica. Ou seja, dor que já está um bom tempo ali, que não passa, pode ter momentos de melhora, mas não passa. Ou seja, essa dor crônica é exatamente a inflamação causada pela alimentação. Uma das principais causas que a gente consegue controlar e que a gente consegue dizer que o que vai no nosso prato ou não, mas mesmo assim ninguém presta a atenção necessária para entender que aquilo pode estar sendo a causa do problema. A gente não controla a genética, a gente não controla a idade, mas a gente pode controlar aquilo que a gente coloca no prato. Então, tem um poder dado para nós que está na nossa mão. Agora, imagine o seguinte: seu corpo é a sua casa. Uma casa bonita, uma casa bem cuidada, uma casa cheirosa, uma casa arejada, uma casa que tem prazer de estar, leve, gostosa. E aí agora você imagina que toda vez que você come um determinado alimento, presta atenção, um determinado alimento que para você é uma rotina, e como que alguém tivesse colocando uma fogueira em cada cômodo aí da tua casa. Então essa fogueirinha, essas pequenas fogueirinhas, elas vão exatamente Vênus colocando em um cômodo. Depois, mais tarde, depois de umas semanas, no dia seguinte, tem outra fogueirinha ali. Depois de um mês, de alguns meses, ou até um ano, tem outra fogueirinha ali. E mais uma, e mais uma, e mais uma. E acaba exatamente quando você percebe que tudo isso é exatamente a sua casa inteira. Tá cheia dessa fogueira, causando fumaça, deixando tuas paredes pretas, escurecidas, desgastando, né, fragilizando tudo aquilo que o fogo vai consumindo. Então, até o chão muitas vezes fica danificado, que é a base, o fundamento da casa. E isso é chamado de inflamação crônica, né? Ou como eu falei para vocês, a inflamação de baixo grau e que está em todo o corpo. Não pensam que essa inflamação somente está determinada por um ponto só. Não, ela vai para todo o corpo, porque quando ela chega através de um alimento, esse alimento se espalha como um todo.
E aí, a dor que você sente no joelho, na coluna, nas mãos, no ombro, muitas vezes na cabeça, isso também, presta bem atenção, isso também tem a ver com a sua ansiedade, com a sua melancolia, com a sua procrastinação, com a sua depressão, porque ele está atingindo um órgão chamado cérebro. E aí o seu corpo fica gritando para poder falar assim: apaga esse fogo, pelo amor de Deus. E é exatamente isso que eu vim falar para vocês. Então, vamos direto ao ponto. Esses são os 7 alimentos que mais acendem essa fogueira dentro do seu corpo, que mais te inflamam, que mais causam exatamente a irritação entre as junções das células do corpo. Então presta muita atenção, vamos direto aos pontos. Eu quero falar do primeiro. Primeiro nós vamos começar com o açúcar refinado. E exatamente, um açúcar refinado. Nosso primeiro alimento, ele é muito importante porque faz parte do nosso dia a dia. E eu começo com ele porque ele é muito comum. Pensa comigo, o açúcar refinado, né, principalmente tá ali vem da cana de açúcar, ele consegue ser mais barato do que o açúcar mascavo. Então tem algo aí que ninguém conta para você. Isso me faz lembrar exatamente da dona Marlene. Ela tem 62 anos, costureira, e ela vai exatamente vem me procurar por dores nos corpos, na coluna, mas principalmente nas mãos. Exatamente por causa da costura, da profissão dela. E aí, quando a história de conversa, para entender o que estava acontecendo, da onde vem o problema, a gente foi na alimentação dela para entender como é que era, como é que funcionava. E de cara, no café da manhã, a gente já percebeu que tinha algo muito errado. Ó, de café da manhã ela tomava um café com 3 colheres de açúcar, que eram as colheres menores, mas cheio de açúcar. E ela também tomava isso depois do almoço e à tardezinha. E além disso, ela comia biscoito recheado todos os dias. Sabe aquela sobremesinha gostosa que todo mundo quer comer? Exatamente. Só que ela fazia isso diariamente. E com 62 anos, algo tinha muito errado ali. Algo estava muito inflamado. E quando a gente começou a fazer todo o tratamento nela, a reduzir esse açúcar, tudo muda. Tudo muda. E aí vem uma dica. Ela não tirou tudo de uma vez. Ela reduziu. Vou grifar isso. Ela reduziu. E só o fato de reduzir em 6 semanas, a dor já diminuiu quase pela metade. Ela voltou a costurar, ela sentiu uma leveza, uma disposição, uma energia, e o que aconteceu foi simples. O açúcar estava em excesso. E o açúcar em excesso faz mal para o corpo. E ela produz, o açúcar em excesso acaba fazendo com que o corpo produza citocinas inflamatórias. Quem que é essa palavra aí? Essa palavra basicamente funciona assim: entra o açúcar no corpo, que é aquele processo refinado especificamente, que é processado. O corpo fala assim: isso aqui é um agressor, não conheço esse. Então vamos colocar, vamos lutar contra eles, porque isso aqui está me agredindo e vai causar uma inflamação. E exatamente fica naquele processo inflamatório, produzindo substâncias que chamam citocinas inflamatórias. Então eles são mensageiros que avisam o corpo para poder inflamar e se defender. Então, quanto mais açúcar, mais fogo dentro dessa casa. Então, aí você vai exatamente entendendo o que vai fazer. Mas anota essa dica aí. Vai diminuindo aos poucos. Troca o açúcar refinado por um pouquinho de mel, um pouquinho de açúcar de coco, ou, na pior das hipóteses, o açúcar mascavo, porque ele é essência. E aí vai diminuindo, você vai percebendo que as suas papilas gustativas vão sendo reeducadas. E não precisa zerar, é só diminuir gradativamente. Você vai sentir diferença já lá em 2 semanas. Você vai ver que não teve muita diferença no sabor, se adaptou, e se você vai sentir melhora muito grande na sua dor. Agora vem comigo, vamos para o segundo, os óleos vegetais refinados. Aqui muita gente usa no dia a dia achando que é normal. O que que eu estou falando? Óleo de soja, óleo de milho, óleo de girassol e óleo de canola, principalmente canola, é um dos piores óleos que tem. Pô, mas Marcelo, eu uso óleo minha vida inteira. Eu sei, eu sei. Eu também vim de uma família que usa óleo, eu usava óleo, né? E esse é o problema. Esses óleos, eles são ricos em ômega 6. E fala assim: pô, Marcelo, mas o ômega 6 tem suplemento, né? Muitas vezes eu tomo. Mas o ômega 6, quando entra em desequilíbrio com o ômega 3, ó, equilíbrio, vira exatamente um combustível para a inflamação. A gente chama do ômega 6 que se ele estiver em equilíbrio com o ômega 3, tá ok. Mas se ele está em dominância, ele é pró-inflamatório, ele aumenta a inflamação. Então esse combustível para a inflamação começa a colocar como se estivesse jogando mais gasolina nessas fogueirinhas que eu falei para vocês dentro da casa de cada um aí. E isso
Na prática clínica, quando o paciente troca o óleo de soja por um azeite, ou aquele azeite bom, extra virgem, a diferença nesses marcadores inflamatórios é visível em poucos meses, porque a gordura aqui é uma gordura de má qualidade. Então ela acaba causando uma inflamação muito grande. E aí vem a dica prática. Começa usando esse azeite para poder temperar, para poder cozinhar, um fogo baixo, tá? Uma troca simples que causa uma diferença enorme. E isso é muito poderoso para você. Você já tem duas dicas aí, anota e começa a aplicar, tá? Porque agora a gente está indo para o terceiro alimento. O terceiro alimento, ele tem uma coisa que é uma particularidade, porque muitos gostam, muitos gostam. E aqui tem muita gente que vai doer, vai falar, vai, Marcelo, como? Então vem comigo. O terceiro alimento é os embutidos. Quem que são chamados embutidos? Salsicha, presunto, mortandela, salame, eu sei. Linguiça industrializada, não estou falando da linguiça caseira. Quem sabe fazer faz, ela é outro nível. E aí, exatamente, traz a história do seu Jorge. Seu Jorge, já ali com 65 anos para mais, 68, ele é aposentado. Exatamente, ele me procurou porque tinha dores no corpo. Apesar dele ter uma história de movimentação, ele tinha uma alimentação que não ajudava muito. Então, eu tinha uma história de movimentação, de atividade física, mas o que ele se alimentava era o óleo que fluía dentro dele. Então, a rotina dele de manhã, ele comia pão com mortandela, ele comia depois do almoço salsicha, e depois ele comia pão com presunto, e essa era a rotina dele, era normal. E isso, exatamente, esses alimentos que são os embutidos, eles são carregados de conservantes, nitritos, sódio em excesso, gordura inflamatória, e esses associados ao consumo frequente desses embutidos, desses níveis, desses produtos dentro dos alimentos embutíveis, que são exatamente os produtos que aumentam a inflamação, eles vão aumentar também os níveis de uma substância que se chama proteína C reativa, que antigamente era usada só para medir o problema do coração. Mas não, hoje nós sabemos, e isso é pedido para qualquer exame, para saber que se a proteína C reativa está aumentada, ela tem uma inflamação no corpo. Ele é um dos principais marcadores de inflamação do nosso sangue. Então ele mostra que tem algo errado. Mas pensa, ela tem três níveis. Se você tiver ali levinho, tem uma inflamação baixa, moderada. Agora, se você está lá 8, 9, 10, a inflamação está absurda. E lembrem, não esqueçam disso. A inflamação não é somente em uma estrutura do corpo, né? A gente chama de sistema, sistema muscular, sistema esquelético, sistema nervoso, sistema digestivo. Exatamente essa inflamação, ela se impregna como um todo. Então você pode ter, além das dores, também uma emoção, uma tristeza, uma procrastinação, uma vontade de não fazer nada. Então a dica prática para o nosso terceiro alimento é: troque por proteína de verdade. Quem é a proteína de verdade, Marcelo? Ovo cozido, frango desfiado, um atum, um queijo fresco. E aí sim, é possível fazer essa troca de uma forma barata e aí o corpo começar a sentir essa diferença. Aí a gente consegue ter uma coisa que vai cada vez mais parando de te agredir, ok? Agora, presta atenção, porque daqui para frente são um dos mais perigosos os alimentos que nós vamos, que as pessoas têm no seu dia a dia e eles estão disfarçados. E o quarto alimento é a nossa farinha branca refinada. O que eu tô falando? Eu sei que já tá passando na sua cabeça. É o nosso pão branco, nosso pão francês, é o macarrão comum, é o biscoito de água e sal, é o nosso bolo da padaria. Tudo isso vem a farinha branca. E quando a farinha branca entra no corpo, ela se transforma em açúcar muito rápido. Ela também se torna uma fonte de energia saudável, né? Que não tem nada de saudável. Elas também é o açúcar que vai converter para poder transformar em energia. Só que essa energia é inflamatória. E aí é como acender-se ainda mais essa fogueira, só com puro álcool. Pega fogo na hora. O metabolismo dela, a quebra dessa farinha branca é muito rápida. Então o corpo responde com um pico muito alto de insulina e aí acaba puxando toda a cascata inflamatória. O que é insulina, Marcela? Aquela insulina, glucagon, quando o diabético tem problema, é exatamente aí.
Então ele desregula. Você imagina a insulina muito alto no nosso corpo. Você vai lá, come de manhã um pão branco, depois um macarrão, depois biscoito, termina com o bolo. E isso tem pelo menos 4 vezes por semana. Isso vai consumindo. E é assim que causa, muitas vezes, um pré-diabetes, uma diabetes tipo 2. E aí o problema é que a maioria come farinha branca em praticamente todas as refeições. Então, é aquilo que eu falei, de manhã pão, de manhã depois macarrão, biscoito, isso vai sobrecarregando muito isso aí. Então, essas fogueiras, essas 4 fogueiras por dia, acaba botando fogo no corpo como um todo. Pode ver que depois de comer, faz um teste aí. Come, você vai ficar uma leseira, uma coisa mais cansada, isso é energia, é o teu corpo investindo energia para lutar contra essa inflamação. Então, pega essa dica prática. Troca o pão, né? O pão branco, principalmente pelo pão integral, né? O melhor pão que você possa ter, anota essa dica. É o pão de fermentação natural. O pão fermentado quebra exatamente toda a substância ali da farinha branca, o glúten, que é exatamente ajuda demais a processar o corpo. E aqueles, principalmente outro item, aqueles que são grãos visíveis, né? Troca o macarrão por uma versão integral, ou um legume, ou de abobrinhas, já fazer um macarrão de abobrinha, em tiras, né? Isso vai muito bem. Isso ajuda demais no seu processo. E isso também é nutritivo. É funcional para você, ok? Vem comigo agora, que a gente vai estar falando do nosso quinto alimento, que é um dos piores que tem aqui. Chama gordura transhidrogenada. Quem que é essa aí? Quem que é essa? Gordura transhidrogenada. Estou falando de margarina, não é manteiga, é margarina, biscoito recheado. Aguenta aí que vou hidratar um pouco aqui. Margarina, biscoito recheado, sorvete industrializado. Pega o sorvete do pote cheio ali, ó, e deixa ele derreter. Você vai ver que ele vai reduzir o tamanho. Isso é gordura pura. Salgadinho de pacote, pipoca de micro-ondas, aquela gordura que pipoca faz sozinho no micro-ondas, é absurdo. É absurdo. É absurdo. Isso é muito comum. Muito comum. Tem pessoas, exatamente como a. Quem que eu lembro agora? A dona Tereza. Ela está com mais de 70 anos, ela é professora, ela é aposentada atualmente. Então, só que ela vivia com dores, principalmente no joelho direito. E ela tomava remédio praticamente todo dia, né? Um anti-inflamatório, um diclofenaco de sódio, um naproxeno, para poder reduzir essa inflamação. E ela sentia melhora, mas nunca passava, não resolvia. Mas mantinha exatamente comendo biscoito recheado toda vez de café da manhã, exatamente usando margarina, usando exatamente comendo sorvete, aquele sorvete principalmente o napolitano, né? Ela gosta. O chocolate, o creme, a baunilha, aqui não tem nada de tudo artificial. E aí, exatamente, ele falou, Marcelo, isso aqui é o meu agradinho, eu gosto. É o meu aconchego, é um momento bom que eu tenho no meu dia a dia. Então, o que que significa? Que a gordura trans, né? A gordura hidrogenada, é uma das substâncias que mais inflamam dos alimentos todos que tem da industrialização. Os alimentos industrializados, elas estão presentes em muitas substâncias. E aí, principalmente nesses alimentos que eu falei para vocês, elas estão ali de forma muito soberana. E aí, como que se cada biscoito fosse um fósforo, acendendo, jogado dentro da casa, dentro da fogueira que estava ali, e piorando ainda mais a situação. Então, o que que eu fiz para ela? Eu expliquei, falou, ó, dona Teresa, 3 meses sem biscoito. Ela fez essa troca. Tenta aí, ó. 3 meses, faz um esforço. Troca um biscoito mais saudável, né? Então ela trocou por castanha. No nosso caso, foi que a gente chegou na conclusão que seria melhor para ela. E a dose do remédio exatamente já foi diminuindo gradativamente. E o interessante é que o médico dela ficou impressionado. Por quê? Porque ela olhou e falou assim: mas o que que o senhor melhora? A senhora melhorou, que bom, né? Ela falou assim: foi por causa do remédio que fez efeito. Eu falei: não, tá tudo bem, pode ser. O importante é que a senhora melhorou. Então, essas trocas foi uma coisa muito importante. O que que eu quero dar como dica para vocês, prática, principalmente no nosso quinto alimento, que é essa gordura hidrogenada? Lê o rótulo. Se você, se aparecer lá no rótulo, gordura vegetal hidrogenada ou parcialmente hidrogenada, evita, tira fora, corta. Prefira gordura exatamente natural, gordura de boa qualidade, o azeite, a castanha, o abacate. Isso muda tudo. Você pode fazer maionese com abacate, maionese com um ovo. E isso você pode ter temperado do seu paladar até ali, que vai estar mais saudável do que ficar usando essas gorduras hidrogenadas. Ok? Então fica essa dica prática aí para você. E vem comigo agora que a gente vai no sexto alimento,
que são os refrigerantes e as bebidas açucaradas. E aqui muda muito o jogo. Um copo de refrigerante tem, em média, o equivalente a 7 colheres de açúcar. E eu tô falando assim do refrigerante. As bebidas açucaradas também não ficam muito atrás. 7 colheres de açúcar num único copo que tem ali. Só que ele está diluído. Ele é doce, muito doce. Então, quando esse açúcar chega na corrente sanguínea de uma vez só, o corpo entra exatamente no modo de emergência inflamatória. Ou seja, é como se alguém jogasse um galão de gasolina e tocasse o fogo logo em seguida. E aí a gente tem uma outra paciente que, a dona Ana. A dona Ana tem 47 anos. Ela é funcionária pública e exatamente tomava somente 2 litros de refrigerante por dia. Ela não tomava água. E ela tinha dores articulares, inchaço nos pés, tristeza, até uma certa, ela falou assim, meu, eu não consigo ficar feliz. E aí, o que que a gente fez? Simples. Simplesmente essa análise, essa explicação, a gente falou assim, ó, quando corta o refrigerante, corta ele, faz um esforço, corta, começa com água para poder hidratar. E quando ela cortou o refrigerante, a diferença foi tão grande, tão absurda, que ela me ligou, falou, Marcelo, eu nasci de novo. Você imagina que são 2 litros de refrigerantes por dia, sem água, exatamente colocando açúcar e inflamando o corpo todo. Fala, parece que ela recebeu um fôlego novo. E foi muito legal porque ela recebeu um fôlego novo. Não só de energia, não só de disposição física, não só de disposição, diminuição das dores, mas de disposição mental, ela fala. Eu tô mais disposta mentalmente, tô mais alegre. Então pega essa dica simples: água, água, água e água. Ah, mas você não gosta de água? Pega a água, coloca um limãozinho. Pega a água, coloca uma hortelã. Água com limãozinho, leve toque de limão com hortelã é delicioso. Um chá gelado, um chá caseiro, de cidreira, sem açúcar, coloca um pouquinho de canela. Simples demais e funciona de forma absurda. Funciona demais, demais, demais. Ok? Agora, deixa eu falar para vocês aqui. Nós vamos para o nosso sétimo alimento. E aí, esse alimento é o que mais engana. Esse alimento muitas vezes está ali presente, a gente está achando que está comendo uma coisa saudável, mas no final da história ele está sabotando. E tem muita gente que tira todos esses alimentos que eu falei para vocês e continua com esse. E fala assim: não, mas eu como bem, eu como saudável, não muda nada. Então vem cá comigo. Sétimo alimento são os alimentos ultraprocessados, disfarçados de saúde. Eu sei. É meio impactante, né? Eu sei que, na verdade, também tem muita gente que fala assim, mas o que que é isso? Que eu tô falando o quê? De barra de cereal, essas barras de cereais industrializadas, iogurte com sabor de fruta, né? Você nunca viu a fruta lá dentro, mas tem o sabor de morango, das frutas que você nunca vê. Granola, das granolas do supermercado, cheio de açúcar. Suco detox, de caixinha. Pão de forma integral, né? O conservante dele você deixa lá, dura eternamente. E que, na verdade, nada mais é que um pão branco com corante de caramelo. Tá? Dá uma observação aí. Porque não tem nada a ver com o que tem aí. Tá escrito ali o sabor que tem ele. Então, essas indústrias alimentícias são muito inteligentes. Elas bolam uma maneira de aparentemente dar o que você quer, mas falar que é saudável, mas na verdade não é. Ou seja, ela coloca palavras bonitas na embalagem, escrito natural, integral, zero açúcar, rico em fibras, e a gente vai lá e acredita pensando que está fazendo o maior sucesso, pensando que está se alimentando de uma forma extremamente saudável e eficaz. Mas quando você vai virar o pacote, vai ler o que está nos ingredientes, nas letras pequenininhas tem ali, tem 20, 30 componentes. Pensa para um pão. Pão você precisa fazer 3 ingredientes. É água, óleo, azeite, né? E farinha. E quando você vai pegar um pão, tem 30 ingredientes. Peraí, que esquisito que é isso? Os ingredientes tem ali que você não sabe muitas vezes nem pronunciar. Parece um palavrão. Então, na prática clínica, o que eu mais vejo são as pessoas que estão se esforçando exatamente para poder se alimentar de forma saudável, estão investindo e muitas vezes pagando mais caro por isso, mas elas ficam exatamente sem saber, né? Elas não sabem se está enchendo o corpo de aditivos, não sabem que está enchendo o corpo de corante, não sabem que está enchendo o corpo de açúcar, e estão todos eles escondidos dentro desses alimentos que a indústria alimentícia fala que é bom, que é integral, que é saudável. Tudo isso exatamente acende essas fogueiras atrás de fogueiras dentro do nosso corpo.
Então, anota essa dica muito prática. Regra de ouro. Se veio da natureza, come. Se veio da fábrica, desconfia. Ou seja, descasque mais, desembrulhe menos. Quanto menos ingredientes você tem na lista, melhor é. Significa que está mais saudável. Lembra? Sua avó, né? Não comia aquilo que como a gente comia hoje, provavelmente. É diferente. Ela tinha uma energia diferente. E isso tem um porquê. Que hoje estamos comprovando. A própria pirâmide de alimentação hoje ela é invertida, né? As farinhas, essas coisas estão lá em último lugar. E aí muda tudo o jogo que está aí. Galera, não estou aqui dizendo que vocês nunca mais vão comer nada industrializado. A vida ela tem que ser equilibrada. Ela tem que ter prazer e alegria, tem que ser saudável, porque isso converte em você desfrutar aquilo tudo que você pode desfrutar da alegria da sua família, das suas viagens, das suas festas, de tudo aquilo que Deus tem para você. Mas o segredo está na frequência, na intensidade. Uma vez ou outra, não tem problema nenhum. Agora, todo dia, toda refeição, aí o corpo cobra o preço. E você acaba pagando caro, porque às vezes não consegue reverter. Então, olha. O que eu trouxe aqui são informações educativas. Isso não vai substituir uma avaliação de um médico, de um nutricionista, de um cara que trabalha com saúde integrativa funcional. Mas se você tomar remédio e continua tomando, tem algo errado aí. A alimentação caminha junto com isso aí. Ela pode modificar a sua realidade. E com o acompanhamento de um profissional, perfeito. As coisas não andam de forma sozinha. Então, cada garfada que você pode levar na boca, uma colherada, seja ela pequena, grande, simples, mas de forma repetitiva no dia a dia, isso constrói sua saúde. E aí você vai ter isso um resultado logo ali na primeira semana, em 15 dias, mas imagina ali 5, 10, 15, 20 anos. Independente da sua idade, isso muda o seu bem-estar. E você merece viver sem dor. Você merece viver com disposição, com alegria. Você merece fazer aquilo, tudo que você tem vontade de fazer. Então, você merece, por exemplo, acordar de manhã alegre, disposta, sem dor, conseguir levantar sem estar travada. Isso exatamente está na sua mão, no seu prato. Então, se esse vídeo fez sentido para você, compartilha. Compartilha com alguém que vive com dor, que você sabe que está sofrendo, que se alimenta errado, que come qualquer um desses 7 ingredientes que eu falei para você. E aí você pode exatamente ajudar ela a se alimentar melhor, porque muitas vezes ela está se alimentando e muitas vezes não está sabendo o que está fazendo. Então manda para essa pessoa querida que você gosta, ou até pessoa que você não gosta, né? Porque ninguém merece ficar com dor. E aí precisa ouvir isso. Ajuda ela a modificar a realidade da vida dela. E olha, semana que vem eu vou estar deixando aqui para vocês uma amostra desses alimentos que fizeram o contrário do que a gente falou hoje. São os alimentos que ajudam a apagar esse fogo, ajudam a desinflamar, reduzir essas dores musculares, essas dores articulares, essa depressão, essa tristeza, essa sensação de procrastinação, esse peso, esse corpo pesado, cansaço, e isso tudo de forma natural. Então, não vai perder isso aí. Fica aqui comigo e exatamente a gente vai conversando cada vez mais, tá bom? É bom ter você aqui. Cuida aí. Deus abençoe você e toda a sua família.